Olá a todos! Hoje vamos falar sobre anatomia aplicada dos rins. Meu nome é Márcio Babinski, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e do canal Humane Anatomy. Então, como objetivos do processo de ensino-aprendizagem, vamos falar sobre as características gerais dos rins, a topografia, a forma, o tamanho e a constituição, relações anatômicas e segmentos, a morfologia interna e externa, irrigação arterial, drenagem venosa e drenagem linfática, bem como a inervação, apresentar situações clínico-patológicas, cirúrgicas e embasadas na anatomia. Como generalidades e funções, é importante falar um pouquinho também da história da anatômica e cirúrgica dos rins. Desde Hipócrates, né, então ele já pensava que proibia que os rins fossem cirurgicamente incisionados, né, porque sentiu que era muito perigoso a questão vascular, então apenas era observado a drenagem, né, poderiam ser feitos drenagem de abscessos nefríticos. Cardan, em 1510, então removeu 18 nefrolitíase enquanto drenava uns abscessos, né? O Vesalius, em 1538, contribuiu no entendimento da anatomia renal no seu livro. Baumann, em 1832, descreveu as relações do glomérulo. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre anatomia aplicada dos rins. Meu nome é Márcio Babinski, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e do canal Humane Anatomy. Como objetivo do processo de ensino-aprendizagem, vamos falar sobre as características gerais dos rins, a topografia, a forma, o tamanho e a constituição, as relações anatômicas e segmentos, a morfologia interna e externa, irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação. Apresentar algumas situações clínico-patológicas e cirúrgicas embasadas na anatomia. Algumas generalidades e funções. Então, historicamente é importante falar sobre a anatomia e a cirurgia dos rins. Então, desde Hipócrates, era proibida, então, a abertura, a incisão, a cirurgia renal, né, por conta do medo que se existia na questão vascular. Então, apenas era observado a drenagem de abscessos, né, e que poderiam ser feitos. Cardan, em 1510, removeu 18 nefrolitíase enquanto drenava abscessos. Vesalius contribuiu com o entendimento da anatomia renal. Baumann, em 1932, descreveu as relações do glomérulo com os túbulos e a cápsula de Baum, né? Henle, em 1852, descreveu a alça renal, a alça de Henle. E Sampaio, em 1993, descreveu a segmentação renal aplicado à endurologia. Já havia discussões, professor Didil, também um anatomista brasileiro, mas a compreensão da segmentação e desses rins aplicado à cirurgia urológica, à endurologia, então, foi publicado nesse livro em inglês, em 1993. O sistema urinário, então, é importante comentar, ele é composto por rim direito e rim esquerdo, portanto, são dois rins. Eu tenho dois ureteres, uma bexiga urinária, uma vesícula urinária e uma uretra. Então, são pares os órgãos renais, né, e os ureteres, a bexiga e a uretra, então, são ímpares. E é importante comentar que existe uma diferenciação que nós vamos perceber no sistema urinário, né, basicamente na porção final do ureter, as relações na pelve e as relações com a bexiga, que trazem consigo algumas situações anatômicas de importância clínica e cirúrgica. Os rins, então, são órgãos viscerais que se encontram no retroperitônio, eles estão ali mantendo uma relação muito íntima com a parede posterior do abdômen, né, e superior e posteriormente. Nessa imagem de radiologia aqui ao lado, nós podemos observar que existe, então, uma relação importante. Eles estão altos, órgãos na parede abdominal, na porção mais alta do abdômen, estão aqui ladeando, né, esse músculo psoas, né, e por isso vai apresentar uma angulação nesse eixo diferenciada, ok? Entre os polos renais inferiores com os polos renais superiores. Então, essa relação importante que às vezes pode aparecer numa radiografia digitalizada. Numa imagem aqui belíssima, né, nós encontramos, então, essa relação numa ressonância. Podemos observar aqui os rins, né, o rim direito e o rim esquerdo, a relação com a aorta, com a veia cava inferior, que os dois apresentam particularidades quanto a essa irrigação arterial e a drenagem. Então, esses vasos podem apresentar diferença de tamanho de cada lado por conta da proximidade de relações com a veia cava inferior ou com a aorta, né? Então, e aqui essa relação, nesse corte podemos observar, então, aqui a relação com psoas, né? Do rim esquerdo com o baço, aqui com o estômago, e o rim direito com o fígado e a flexura cólica direita.
Bom, existe então uma campanha nacional, né, a respeito do cuidado com os rins, cuide do seu rim, e aí utilizaram esses dois nomes que eu achei bem interessante para a gente colocar aqui, o Renaldo e o Rinaldo, então são irmãos gêmeos com a mesma função. Estão aqui nessa imagem belíssima do Néter, mostrando então essa relação muito íntima com os vasos, como havia falado. Então o rim esquerdo ele apresenta uma artéria renal mais curta em relação ao rim direito, que tem que passar, ela transita posteriormente a veia cava inferior, ao ponto que a veia renal direita ela é menor que a veia renal esquerda. Um fato importante clínico seria essa veia renal esquerda que ela transita abaixo dessa artéria mesentérica superior. Então, podemos sofrer um efeito de martelo d'água. Pode ocorrer variações também dessa artéria se encontrar, dessa veia se encontrar retroaórtica, que é muito mais problemático, então, para a drenagem venosa desse rim esquerdo, tá bom? As funções dos rins, então, basicamente, é de uropoese, né? Uro vem de ourum, do grego, que significa de ouro, né? Poese, formação. Então, formação de urina, a filtragem nesse sangue levanta, então, uma uropoese, trazendo uma homeostase, quer dizer, uma regulação da composição iônica do nosso sangue, o pH, né? Então, essa uropoese, a formação de urina, o excesso de água e alguns espúrias, né, esse metabolismo, são eliminados pelos ureteres até a vesícula urinária e uretra. Então, a excreção da urina também, esse processo, tem uma função endócrina de produção de renina, importantíssima no metabolismo, a fonte também de eritropoetina, uma glicoproteína que regula, então, a atividade da medula óssea. É importante citar que os rins também participam desse equilíbrio ácido básico, metabolismo, nós falamos do pH. Lembrando, então, que o pH no nosso organismo, ele varia entre 7,35 e 7,45. E quem regula esse pH? Então, nós temos aí a função renal e a função respiratória, né? Então, é importantíssimo essa relação. Se eu tenho aqui a PCO2, ela regula em 35,45. Olha que regra fácil. 35,45, então o pH está relacionado ao CO2, que ele varia nessa normalidade. Já o bicarbonato entre 22 a 28. Se eu tenho uma diminuição do pH, então abaixo de 7,35, eu tenho uma acidose, né? Essa acidose pode ser uma acidose metabólica ou respiratória. Se eu tenho acima de 7,45, eu tenho uma alcalose, que também pode ser respiratória ou metabólica. Então, vejamos, a acidose respiratória ou metabólica, a alcalose respiratória ou metabólica. Então, veja essa íntima relação metabólica entre o rim e o pulmão. No caso de acidose, veja a balança pesando aqui, né? Então, em caso de CO2 aumentado, eu vou ter o quê? Em doenças pulmonares, uso de sedativos, quadros patológicos neuromusculares e lesão cerebral. Né? Então, vejamos, se for metabólico, eu tenho excesso de ácidos, como diabetes, uremia, ácido lático, déficit de bases e diarreia. Agora, a alcalose, vejamos, então se eu tenho uma alcalose, eu posso ter, se for respiratória, uma hiperventilação, né? Febre, estágio de angústia, né? E distúrbios cerebrais. Já no caso, então, do metabólico, essa alcalose metabólica, excesso de bases, eu tenho álcalis, déficit de sais, diuréticos, vômitos e perda de líquido gástrico. Né? Então, embriologicamente, os rins, eles são formados a partir desse segmento aqui de metanéfros. Nós temos aqui uma formação, então, né, dos ductos de Miller e de Wolff, onde eu tenho, então, os mesonéfros e os pronéfros, e aqui embaixo, então, os metanéfros. Meta porque eles vão além dessa posição, eles vão ascender. Nessa imagem, nós podemos observar, então, os metanéfros, esse brotamento aqui de um vetículo metanéfrico, ou também chamado de broto ureteral, né, que vai ascender ao ponto que o mesonéfro, esse mesonéfro e pronéfro podem migrar para no sentido inferior. Nessa imagem, então, podemos observar essa ascensão, né? Então, aqui os brotos metanéfricos, né, que vão dar origem a esse broto uretérico, né? Eu tenho aqui embaixo, em amarelo, esse uretério, e em a cor escura aqui, então, tecido metanéfrico, é se formar o rim. Veja que ocorre inicialmente uma ascensão dessa porção mais inferior do intestino, lá direito do seio urogenital, né? Então, ele vai ascendendo, e nessa terceira imagem C, observem que a gônada, né, os mesonéfros estão remanescentes, né? Ou seja, a formação de um ovário, de um testículo, e o rim está ascendendo, né? Então, esse metanéfro, ao ponto que ele vai ascendendo, vai se desenvolvendo esse tecido metanéfrico com uma invasão desse tecido, desse brotamento ureteral, dando origem aos
túbulos coletores. Então, nessa outra imagem, nós observamos mais uma vez os rins aqui embaixo, tendo uma origem, vejamos, aqui embaixo de uma artéria renal lá, mais pélvica, né? E observem como ele vai ascendendo em B, né? Os mesonéfricos esses metanéfricos aqui, os ductos, percebam que ele está ascendendo em C, né, num plano já quase que definitivo, onde ele vai encontrar a glândula suprarrenal. Então, o rim direito e esquerdo encontra a glândula suprarrenal, elas não se formam juntamente, elas se encontram aqui, tanto é que há uma individualização, então, da vascularização dessa glândula suprarrenal, né, podendo ocorrer variações que a gente vai falar mais à frente. Então, percebemos aqui que o rim agora se encontra tópico, né, e com a sua glândula suprarrenal, e aqui, por sua vez, alguns remanescentes, né, dessa origem da vascularização renal. Nessa imagem mostramos, então, a formação do sistema coletor aqui. Então, aquele broto uretérico invadindo um tecido metanéfrico, né? E aí, ele se segmentando, criando, então, um sistema coletor aqui, ok? Embriologicamente, então, é importante ainda falar, nessas imagens, notem que eu tenho aqui um peritônio, né? Então, órgãos peritonealizados, né? O mesogastro ventral, e aqui atrás os rins, a formação dos rins, então, posterior, que nessa outra imagem também conseguimos visualizar. E aí, com a rotação dos órgãos abdominais, nós percebemos que o fígado vai manter a relação aqui, quando ele se encontra com o rim posteriormente, nessa rotação. Aqui o estômago também, o baço e o pâncreas mantém relação com esse rim esquerdo. Então, nessa outra imagem, agora o fígado, então, nessa rotação, nota essa íntima relação que existe entre os rins aqui, né, direito e esquerdo, com os vasos que estão retroperitoneais, a veia cava inferior e a aorta. Nessa outra imagem também. Então, vejamos que umas faces, mais à frente a gente vai falar, né, da cápsula ou face aligerota, que ela individualiza, compartimentaliza o rim direito e o esquerdo através desses vasos aqui. A topografia, então, vejamos aqui um eixo renal. Eles se encontram, então, paralelos ao corpo das vértebras, né, muito íntimos do músculo psoas que se encontra aqui, então acaba criando um eixo renal direito e esquerdo, né, ao plano mediano, tendo mais ou menos 30 graus aqui, eles estão inclinados 30 graus, obliquamente, 30 graus do plano anatômico mediano, e também 30 graus mais ou menos anterior, né. Então, nessa imagem, eu consigo visualizar direitinho o centro do eixo da coluna vertebral, então, mais ou menos 30 graus à direita e à esquerda, a mesma organização. Lembrando, então, que os polos renais, essa porção superior dos rins, estão mais próximas aqui, né? Então, na altura de T12. E os polos inferiores estão mais afastados por conta dessa angulação desse eixo. Também, 30 graus em média, nós encontramos, então, essa organização da face posterior em relação ao eixo do corpo. Então, nessa imagem de topografia renal, eles estão situados na cavidade abdominal, né, como já falado, então, posteriores aqui, mantendo uma relação posterior com a parede posterior da cavidade abdominal, com o diafragma e muito íntimo aqui das glândulas suprarrenais. Muito íntimo também de quem? Da veia cava inferior e da artéria da aorta, né? Então, veja aqui atrás, passando os dois músculos psoas. Bom, a topografia, eles se encontram, então, geralmente na altura de T12, né? T12, L1, L2 e L3, lembrando que o rim direito ele é levemente mais inferiorizado por conta da posição do fígado, né? Do fígado, e também que, veja, essa íntima relação com a 12ª, seria 12ª costela, já o rim esquerdo, 11ª e 12ª costela, podendo variar bastante aqui por conta da migração desses rins na vida embrionária. Aqui, de anatomia de superfície, então, conhecendo essas duas últimas costelas, nós podemos fazer um teste, né, em uma cólica nefrética, para você fazer um diferencial, um teste de punho-percussão, um teste, nós chamamos, então, o sinal de Giordano, que é diferente da punho-percussão de Murphy. O sinal de Giordano, então, veja a mão apresenta-se nesse plano, na altura das últimas costelas, e aqui o teste de punho-percussão de Murphy. Há uma discussão na literatura sobre essas manobras semiológicas, então, o que na maioria traz como punho-percussão de Giordano, sinal de Giordano seria quando se faz a punho-percussão de Murphy, onde o paciente apresenta um reflexo doloroso, quando se promove essa punho-percussão nessa região onde que o rim está muito próximo, né? Então, veja, uma topografia na altura da 12ª costela, né? E aqui essa relação com o diafragma. Então, essa outra imagem, podemos observar aqui, em verde, a relação com as duas últimas costelas, no caso, o rim, esse rim aqui direito, né, uma vista aqui posterior, e aqui o rim esquerdo, né?
Então, vejam, o rim esquerdo e aqui o rim direito, as relações posteriores. Lembrando que o direito, então, ele está um pouco mais baixo do que o esquerdo, então ele mantém a relação com as duas últimas costelas, e o rim direito, então, um pouco mais baixo, somente com uma costela. Mas exatamente na altura do pedículo renal, então eu tenho aqui de terço médio, intermédio e lateral. Esse médio, então, mantém relação com psoas dos dois lados, intermédio, então, com o músculo quadrado lombo, né, quadrado lombar, e mais lateralmente aqui com o músculo transverso do abdômen. Dos dois lados, essa relação muito íntima. Então, aqui as relações com esses órgãos, né? Então, eu tenho uma área hepática, né, no rim direito, e no rim esquerdo, uma área pancreática e uma área gástrica, já uma área esplênica mais alta, e nos dois polos mais medializados aqui com a suprarrenal, inferior com a cólica, então uma relação com a flexura cólica direita, nesse caso uma vista anterior, né, do rim direito, e o rim esquerdo com uma área do jejunum. Também podendo ter aqui com o jejunum e ilho do lado direito, que essa imagem não mostra. Aqui as relações peritoneais, então parte dele ele é peritonealizado, essa imagem mais escura aqui, né, que é a relação com os rins, e aqui a relação com o estômago, baço e com o jejum, né, o jejunum. Observem que nesse rim direito, somente o polo superior e inferior, né, mantém relação com o superior quadrenal, dos dois lados, e com o cólon, flexura cólica esquerda, então aqui. Do lado direito, flexura cólica. E as regiões aqui, então, mais claras, elas estão retroperitonealizadas. Essa imagem torna claro isso, né? Então, o que é uma área que está peritonealizada e retroperitonealizada. Notem aqui o colo direito, mantendo relação, então, direta com o rim, onde tem o corte aqui do peritônio, né? Desse mesocolo transverso, ok? É importante essa relação com o peritônio, e isso foi descrito por Nunn em 98, então 3 zonas do retroperitônio. E os rins se encontram nessa zona número 2, são as zonas laterais. Então tem uma zona 1, que é centromedial, enquanto os vasos, né, os grandes vasos desse abdômen, a veia cava inferior e a aorta. A zona 2 são a zona lateral, onde encontram então os rins, e aí também o cólon ascendente e descendente, e a zona 3, que é a pélvica, né? Então vejamos, nessa zona 2, onde encontram então os rins, ela tem uma porção superior, uma porção inferior e uma porção lateral e uma medial. Vemos, na superior então é o diafragma, e aí eu encontro também os rins, né? A inferior, a crista ilíaca, é o limite, a lateral, o músculo psoas, ok? Então, que se encontra aqui, na realidade, medial, né? Seria medial, e o conteúdo, né? Então, esse conteúdo seria basicamente os rins, direito e esquerdo, os ureteres que transitam nessa região aqui, invadem a zona 3, colo ascendente e colo descendente, e as flexuras cólica direita, hepática, e cólica esquerda ou esplênica. Tá bom? Então, essas zonas são importantes. Então, aqui seria chamada de zona 2. Nessa situação é importante comentar, então, para vocês, observe aqui o rim envolto, né, por uma fáscia, essa fáscia com 2 lâminas, uma lâmina anterior e uma posterior, e muita gordura aqui, protegendo de impacto. Então, quando se faz o teste de Giordano, aqui de punho e percussão com sinal de Giordano, então se impacta nessa musculatura que reverbera sobre o rim, e se eu tenho uma cólica renal nefrética, pode trazer, então, um quadro doloroso. Mostra aqui também a relação do peritônio, né? Veja aqui a porção retroperitoneal desse colo ascendente e do descendente aqui, mantendo a relação com o rim, também aqui com o duodeno, nesse caso direito, tá? Então, essa imagem mostra claramente que ele é envelopado por uma fáscia. Essa fáscia renal, ela, então, envolve todo o rim, da sua margem lateral, o borde lateral, até a sua margem medial, o hilo, e ela encapsula, então, lembrando uma fáscia que envolve uma lâmina anterior e uma posterior, então essa fáscia é chamada fáscia de Gerota. Ok? Nessa imagem rebatida podemos observar, e lá atrás a musculatura da parede anterolateral do abdômen, né, e parede posterior do abdômen com a fáscia transversal aqui. Então, nessa outra imagem, repondo aqui essa imagem aqui, repondo o rim, aqui abrimos uma fáscia anterior, podemos observar, então, o rim envelopado, né, tamanho e importância dele, e aí é sua proteção. Essa fáscia o protege, né, protege os 2 rins, na realidade, de conteúdo fluídico, né, abscesso, de sangramento, né, mas mantém uma íntima relação com esse retroperitônio com o colo, com aquelas goteiras paracólica,
ok? Então, um sangramento aqui, uma pancreatite necrohemorrágica, por exemplo, o sangramento, ele vai para essa região aqui da goteira paracólica e também acabar acumulando por contiguidade nesse tecido da parede abdominal, levando aquele sinal clássico, sinal de Cullen, que seria mais anterior, e aqui o sinal nós vamos falar mais à frente, tá? Então, vejamos, aqui as 3 regiões, então os rins se encontram nessa região, na zona 2 do retroperitônio. É importante também, como foi falado, veja essa íntima relação, ele está protegido pela face, pelo peritônio, e aí manter uma íntima relação aqui com o estômago rim, nesse caso esquerdo, né, e aqui eu tenho um recesso importante. E essa imagem mostrando uma relação, então, desse rim esquerdo com um ligamento que acontece aqui, que se forma pelo peritônio. Então, essa relação com o baço, que é o ligamento, então, espleno-renal. O espleno-renal mantém uma relação aí com o baço. Vejamos aqui, então, essa organização dos rins atrás do peritônio, né? Lembrando que os ureteres são retroperitoneais aqui, transitando nessa região, cruzando por sobre os vasos ilíacos direito e esquerdo, para chegar à pelve e aí, por sua vez, penetrar aí na vesícula urinária. Aqui nessa imagem mostrando, então, o sinal que eu havia falado, então, o sinal de Cullen, né, mas nesse caso aqui em especial, essa goteira paracólica do sinal de Gray Tunnel, tanto de uma gravidez tubar, uma rota aqui dos órgãos pélvicos, como também do pâncreas, como nós mostramos numa imagem anterior. Essa situação retroperitônea em 3D, muito bela, mostrando então o rim situado aqui no lado direito e o esquerdo, esse esquerdo aqui em relação direta com o baço, né, aqui foi retirado o fígado e com o recesso, que nós encontramos que é o recesso de Morrison, ou recesso hepatorrenal, que nessa imagem aqui nós podemos observar então esse início desse recesso aqui, tá bom? Então, observe que ele está aqui subperitonealizado, né, protegido com uma gordura perirenal e pararrenal, que a gente vai abordar mais à frente. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar, né, uma fáscia. Eu tenho uma cápsula fibrosa no rim, que é muito íntimo do rim, e se projeta para dentro da septação, né, renal, que a gente vai falar mais à frente, via hilo renal, e observe que eu tenho uma lâmina aqui anterior, uma fáscia chamada de fáscia lâmina anterior, né, fáscia digerota, ou fáscia renal, e ela acaba sendo contínua aqui com uma fáscia diafragmática. Veja, então ela vem, né, e envolve uma lâmina anterior e uma posterior, envolve o rim, criando, então, uma loja renal, uma cápsula adiposa, também chamada de corpo adiposo perirenal. E aí, acima dessa fáscia gerota, ou fáscia renal, tem uma gordura aqui, que é chamada, então, de pararrenal, o corpo adiposo pararrenal, ele está no espaço retroperitoneal, tá bom? Então, essa relação é importante dessa fáscia aqui anterior e a lâmina posterior de gerota aqui encapsula o rim, né, e termina aqui nos vasos, nos grandes vasos aqui, veia cava inferior e aorta. Então, individualizando o rim direito do rim esquerdo, né? Então, isso é importantíssimo. E veja como ele tem então, um encapsulamento, uma gordura perirenal e uma pararrenal. Então, essa pararrenal, ela é retroperitoneal, tá? A morfologia dos rins. Então, vejamos, os rins, eles apresentam uma morfologia externa, né? E vamos falar de alguns dados morfométricos. Veja aqui uma face posterior mais lisa e uma face anterior mais imbricada, apresentando algumas reentrâncias, lembrando a sua lobação na vida embrionária. E aqui na margem medial, eu consigo visualizar uma reentrância, uma abertura, que eu chamo de hilo renal, onde eu tenho um pedículo renal, quer dizer, composto de elementos que adentram ou saem do rim. Nesse caso, artéria, veia, vasos linfáticos, nervos e também a pelve renal, nesse caso, saindo do rim. Então, percebemos que a face posterior, ela é mais lisa, está em íntimo contato com a parede posterior do abdômen. Ele apresenta, então, algumas características importantes. Ele tem mais ou menos 135 gramas na mulher e no homem em torno de 150 gramas, é o peso. O comprimento varia entre 10 a 12 centímetros, entre um polo superior a um polo inferior, seu comprimento. A largura de 5 a 7 centímetros, né, na realidade, de margem lateral a margem medial. E eu tenho aí o diâmetro, então, de antero-posterior, eu tenho uma espessura de 2,5 a 3 centímetros de espessura.
Aqui são algumas medidas, né, a partir de ultrassom, desde o primeiro ano até uma idade de adolescente, então, mas o tamanho renal, como varia bastante, né, desde o primeiro ano, e aqui são um padrão de desvio. Então, esse rim aqui, que é um rim pré-natal, então, e do recém-nascido, ele apresenta essa segmentação. Essa segmentação, ou subunidades do rim, representam também um quantitativo de quê? De pirâmides renais, né? E notem, é ele que traz, no futuro, deixa, na realidade, essas reentrantes sinais de uma segmentação renal que ocorre aqui, uma segmentação vascular, tanto arterial quanto venosa desse rim. Então, o rim do feto, do recém-nascido, então ele apresenta essa segmentação aqui e a cápsula fibrosa acompanha essa segmentação, né? Então, mostrando aqui essa cápsula fibrosa, né? E essa segmentação, acabamos de observar, então, ela é por conta dessas pirâmides renais que nós encontramos aqui, de tecido que a gente vai falar mais à frente. Então, são um tecido composto de vários túbulos coletores, né, e se organiza como se fosse, imagina, um funil com vários canudinhos no seu interior. E esses canudinhos são os túbulos coletores e terminam nessa porção final aqui, que são nessa porção que eu chamo, então, de papila renal, que ela é toda crivada. Então, crivos vem de peneira, toda furada, e que goteja já urina aqui nesse cálice menor, e os cálices menores se unem formando o cálice maior. Bom, a fáscia renal, então, vejam, é diferente de cápsula fibrosa. Cápsula renal ou cápsula fibrosa, a fibrose é muito íntima, tecido conjuntivo fibroso, aderido no rim, e nós podemos observar aqui, nessa imagem, alguns vasos na superfície da córtex renal. Diferente, então, a fáscia renal de cápsula renal. A fáscia renal, também chamada de cápsula de Gerota, é essa aqui, ó, que envolve o rim. Então, eu tenho aqui, ó, essa fáscia, né, aqui, que tem uma também chamada fáscia renal, que é a de Gerota, ela tem uma lâmina anterior e posterior. Então, o que a separa da cápsula fibrosa, do tecido fibroso íntimo do rim? Então, a gordura perirenal, tá? Então, cuidado para a gente não confundir. Então, está aqui essa cápsula fibrosa, mostrando aqui, por tração ainda, alguns pequenos vasos que são visíveis, né? Vasos telares, né? Nessa imagem mostra mais uma vez, então, essa cápsula, a lâmina posterior e a lâmina anterior da cápsula ou fáscia renal, cápsula de Gerota ou fáscia de Gerota, então criando então um espaço aqui que é a gordura perirenal. Após a lâmina posterior aqui dessa fáscia de Gerota, então tem uma gordura pararenal. Essa gordura para o quê? Juntamente essa fáscia renal, juntamente com os vasos renais, acabam fixando o rim na parede posterior, além da pressão intraabdominal. Então, pressão intraabdominal, os vasos renais e a fáscia a fáscia renal, fáscia de cápsula de Gerota, junto com a gordura, acabam fixando ele na parede posterior, o que não impede de desenvolver uma ptose renal. Tá? Vamos falar mais à frente disso. Então, o hilo renal, na face posterior, ele quase não aparece nessa margem, mas na face anterior ele é bem desenhado aqui, né? Essa reentrância. Então, é chamado de hilo renal. Nesse hilo renal, vejam, ele se projeta, a cápsula fibrosa se projeta anteriormente, criando aqui, gente, um espaço, um seio, né? Uma pequena cavidade, esse seio renal. Então, esse seio renal, eu tenho gordura do seio renal, e aqui eu tenho vários vasos adentrando aquela segmentação renal, juntamente com a pelve renal. Então, hilo é na superfície, onde tem um conjunto de elementos, são pedículo renal, que adentram esse espaço que eu chamo de seio renal, que está preenchido por gordura, para proteger esses vasos ao adentrarem nos segmentos renais. Então, nessa imagem do Neto, é maravilhosa, nós conseguimos observar um corte em 3D. Então, vejam, aqui eu tenho então, essa abertura, que é o hilo renal, e agora o seio renal, aqui preenchido por gordura aqui não está preenchido por gordura, para mostrar que existe esse espaço aqui. E aí, vejam, ele está envolvendo, então, na realidade, quem? Essa organização do sistema coletor do rim, onde observa aqui as pirâmides renais gotejando, né, em seus cálices menores, a união de 3 a 4 cálices menores forma um cálice maior, esse cálice maior, de 3 a 4, geralmente 3, ele se organiza formando uma pelve renal, né? Então, esse é o sistema coletor ou o sistema
pielocalicial, né? Pielo de pelve e calicial. Esses termos são importantes para entender depois uma pielonefrite, tá? Então, esse termo vem de pelve renal aqui. Os vasos também estão nessa região aqui. A gente vai abordar mais à frente, então, essa diferenciação entre córtex renal e aqui a região medular. Medula do grego, que significa miolo. Então, o miolo do rim ele é composto basicamente por uma projeção da córtex, nós chamamos de colunas renais, que se encontram aqui, e das pirâmides renais, que transitam da córtex à região medular, tá? Então, a gente vai abordar mais à frente essa organização. Aqui a vascularização, então, que penetra aqui nesse vaso, nós chamamos, então, a vascularização renal, que abre em vários segmentos, e vejam que dão uma volta, elas percorrem aqui ao redor desses pirâmides, né, e chegando até onde? Chegando até a base das pirâmides, chegando na córtex renal, onde eu tenho uma segmentação desses vasos, então, de um segmento para uma subunidade, né, e aqui em cima, por sua vez, um arqueamento e umas interlobares, aqui interlobares e aqui interlobulares, ou intersegmentares. E aí, onde acontece esse sistema, então, de uropoese, né? Então, vejam, aqui nessa região, nessa córtex renal, nessa imagem está mostrado aqui córtex renal da região medular, ou medula do rim. Na córtex renal, também pode se encontrar na região medular, mas na porção de coluna, eu posso encontrar, então, mais ou menos 12 milhões e 500 unidades morfofuncionais dos rins, que são esses néfros, esses corpúsculos renais. Corpúsculo renal, então, o néfro é composto, então, por um enovelado de tecido com uma cápsula renal e muito íntimo de alguns tubos contorcidos proximais, né, e depois os tubos contorcidos distais, muito íntimos. Então, né, aqui nessa região acontece, então, uma uropoese. Então, o sistema pielocalicial, voltando a ele é formado, então, basicamente, nessa imagem, conseguimos visualizar uma imagem contrastada, né? Então, é formado por esses cálices, né? Então, cálices renais vêm de taça, ele formato que ele tem uma taça. Então, os cálices menores, né, que estão aqui uma vista, um corte coronal frontal e uma vista posterior, pode ser, então, de 3 a 4 cálices menores, que se confluem para formar um cálice maior. Então, aqui eu consigo visualizar um cálice menor na radiografia, outro, aqui formando um cálice menor, aqui um cálice maior, né? O cálice maior já se unindo a outros cálices maiores, que são esses aqui, e aí, por sua vez, nesse funil, né, que vamos expressando, que nós chamamos de pelve renal. Então, um sistema pielocalicial, entre a pelve e os cálices, então, onde já tem urina gotejando aqui nesse plano. Notem que a pelve, então, aqui ela começa a se estreitar. Então, essa junção aqui entre a pelve e a ureter, nós chamamos de JUP, junção urétero-piélica, tá? Então, exatamente por aqui eu tenho um estreitamento, e é importante para a migração, então, de urolitíase. Nessa imagem microscópica, mais uma vez chamando a atenção, então, a córtex e a região medular. Nossas unidades, os corpúsculos, unidades morfofuncionais se encontram, na sua grande maioria, na córtex renal, podendo se encontrar também na região medular. Então, a segmentação vascular, para a gente poder evoluir nesse pensamento, essa segmentação vascular, assim como nós falamos no fígado, né, nos pulmões, é uma segmentação que acompanha os vasos. Isso foi descrito muito previamente, desde 1940, com o professor Didil, anteriormente lá, ainda dos grandes anatomistas, né? E aí, nessa imagem, foram utilizados como referência modelos anatômicos de injeção de material plástico, né? Ou de resina plástica, e aí com cores, né? Injetando então na artéria, nós conseguimos observar que essa artéria renal divide-se em ramos anteriores e um ramo posterior só. E aí, isso é importante para a gente entender esse sistema de vascularização renal. A drenagem também, então, injetando resina nesses vasos e foi corroído esse tecido, então todas as células foram corroídas, acelularizando, deixando somente o molde desses segmentos vasculares. Portanto, então, é importante que nós entendamos, possamos entender que essa artéria apresenta, então, de importância clínico-cirúrgica e endurológica, essa segmentação arterial anterior e posterior. Então, em segmentos anterior, antero-inferior, segmento anterior e inferior. Vamos ver superior e inferior, antero-superior e antero-inferior, saindo da artéria, então, renal. E lá vamos ter um segmento posterior que na imagem possamos visualizar aqui melhor. Então, quais são os segmentos renais? Né? São segmentos vasculares. Então, um segmento superior e um segmento inferior.
tá? Então, vejamos, os dois rins encontram um superior menor que o inferior. Depois eu vou ter um que está mais próximo do superior, é antero-superior, e um antero-inferior. Isto, portanto, são anteriores. Vejam que aqui na face posterior desse rim esquerdo, eu tenho lá o superior e inferior, mas eu tenho somente um segmento posterior. Por quê? Observamos essa imagem aqui no quadrante inferior direito, uma artéria renal abrindo em segmento superior, um segmento inferior e um segmento antero-superior e antero-inferior, ok? À frente da pelve renal, né? Aqui naquele seio renal. E um vaso posterior, somente um aqui, é a artéria, então, segmentar posterior, então, que dá esse segmento posterior. A partir disso, essa margem lateral vai ser importante para definir uma linha chamada linha de Brodel, uma linha de acesso renal percutâneo. Então, essa imagem aqui, nós conseguimos observar a artéria, então, anterior, mais uma vez, em segmento superior, o apical, antero-superior, aqui antero-inferior e inferior, né? Então, nós observamos aqui numa vista, então, lateral disso, eu tenho um apical, antero-superior, antero-inferior e inferior. Essa aqui, para os americanos, então, eles chamam de apical, o superior e inferior, e aqui superior e inferior, do anterior, né? Então, para a gente ficar mais fácil, o termo antero-superior e antero-inferior, porque já está relacionado ao segmento anterior, tá? E o posterior, veja que só tem um segmento, porque tem uma artéria só que abre em vários outros ramos, que o professor Didio, ele segmenta isso, né? Isso é importante, então, esse estudo desse brasileiro. Aqui uma imagem, né, que nós podemos observar de um angiograma dessa artéria renal, já para conhecer se existem variações, que é muito comum, são muito comuns nos rins, e o professor Sampaio estudou bastante isso nos seus moldes renais, e com aplicabilidade endurológica. Então, uma outra imagem aqui de um angiograma, mais uma vez, o rim, né? Vejam aqui a veia renal esquerda, passando por debaixo de quem? Da artéria mesentérica, né? E a renal aqui direita, então vejo mais curta. Aqui, agora, um angiograma por TC e reconstrução, né? Como a gente consegue visualizar bem essas imagens, essa organização dos segmentos, né? Porém, tem variações com essa imagem, podemos visualizar aqui alguns ramos polares, que a gente vai falar mais à frente. Essa imagem também é importante, às vezes, um achado, nós encontramos uma ptose renal, ou também chamado de rim flutuante. Isso, então, acontece, lembra que eles são fixados lá pela pressão abdominal, né, intraabdominal, eles são presos por os vasos e pela face renal. Imagine, às vezes, trauma, às vezes, perda de gordura muito grande nessa visceral, e ali da gordura periparrenal, o rim pode cair, trazendo consequências vasculares. Então, ptose renal, o rim flutuante. Então, a segmentação a partir de quem? Das artérias renais. Vamos sair aqui dessa artéria, grande artéria, que é a aorta, nivelado mais ou menos de L1 para L3, mas geralmente, L2 para L3, geralmente L2. Então tem a artéria renal saindo aqui, ela por sua vez vai dar renal esquerda, renal direita, lembrando que a direita é um pouco mais longa, por conta desse plano retrocaval aqui, ela passa atrás da veia cava inferior, né? E ela abrindo já em segmentos aqui, ok? Então vejamos. Esses segmentos que nós acabamos de falar. Um segmento, então, veja, o segmento superior, um segmento inferior, né, da anterior, e um segmento antero-superior e antero-inferior. E aqui estão os desenhos que nós já acabamos de falar. Então, isso é importante por conta da cirurgia que nós já falamos. Então, trago a referência aqui do Campbell, que é uma bíblia na urologia. Então, dessa segmentação vascular, como é importante. E notem que existe uma linha exatamente aqui na altura da pelve renal, né? Essa linha é imprescindível o conhecimento dessa linha, que é a linha de Brodel. Então, antes de falar dela, nós precisamos falar essa segmentação. Então, a artéria renal, ela tem anterior e posterior, com as suas divisões anatômicas e interlobar, né? E essas interlobares, então, são segmentos. Interlobar ou intersegmentar. Interlobar superior, inferior, antero-superior, antero-inferior ou interlobar posterior. Que essas interlobares vão adentrar aí o parênquima renal, quando as artérias arqueadas, né? E essas arqueadas formam as interlobulares, né? E as aferentes glomerulares, né? Então, chegou o glomérulo, e aí a artéria glomerular eferente. Então, notem, eferente, a artéria arqueada reta, né? E a peritubular. Então, aqui, agora, a partir dessa peritubular, eu vou ter uma anastomose, já num nível capilar, eu vou ter as peritubulares, um plexo, né, peritubular, e aí já trazendo sangue venoso para essa veia reta, né, essa vênula reta, essa arqueada interlobular, divisão em segmentos anterior e posterior. Vejam, então, eu tenho aqui praticamente o retorno, né, lembrando que as veias renais mudam, então, o padrão de artérias em quantitativo.
tá? E pode ocorrer variações. Então, numa próxima imagem, aqui está a artéria segmentar, seja anterior, anterior-superior, anterior-superior, anterior-inferior, superior e inferior. Então, ela vai, ou posterior, ela tem a artéria segmentar, ou lobar aqui, né? Então, veja, a artéria segmentar vai dar a lobar aqui, essa lobar vai dar interlobar aqui, essa interlobar vai dar a arqueada, que essa arqueada, por sua vez, então, ela está arqueando ao redor de quem? Das nossas pirâmides renais, né? Lembrando que isso tem um formato de um pirâmide, de um cone, e aí na base dele, já na base dessa pirâmide, ou eu diria lá na córtex renal, então tem uma interlobar, interlobular ou intersegmentar, né? Uma divisão de segmento, então um microsegmento, essa interlobar, então, ela vai da arteríola eferente, vai levar sangue ao glomérulo, ok? E depois a arteríola eferente está levando já o sangue agora também vindo das vasas retas, que pode acontecer aqui na pirâmide. Lembrando que a pirâmide eu tenho também um sistema vascular contracorrente que a gente vai falar mais à frente. Bom, aqui então a segmentação, a artéria, aqui a segmentar, a lobar, a interlobar, a arqueada, e lá em cima nós falamos então desse ramo intersegmentar. Chegamos então a essa linha de Brodel, como eu tracei para vocês, nessa margem lateral, né? Lembrando então do eixo do rim de 30 graus de cada lado, 30 graus no plano anatômico, eixo mediano, e 30 graus de antero-posterior. Então, lembrando, na margem lateral, eu tenho, então, essa linha é importante para um acesso percutâneo ou cirúrgico, para chegar no sistema coletor, e aí eu fazer uma inserção de um catéter, né? Um tubo de nefrostomia, um duplo J. Então, vejam, percutâneo pode ser também via ascendente aqui. Nesse caso, percutâneo, eu chego até aqui e eu posso ou destruir essa nefrolitíase ou dilatar esse segmento, e por sua vez, o objetivo, na realidade, é a exclusão desse nefrolitíase. Então, veja, olha a pelve renal no corte anterior e posterior, então a artéria aqui, nós chamamos de artéria, então, segmento anterior e posterior. Vejam que aqui no meio eu tenho um segmento avascularizado, né, que é da pelve. Então, se eu traçar essa linha imaginária aqui, eu chego nessa base, então aqui a vista posterior e aqui a vista anterior, os segmentos anteriores e aqui posterior. Então, a partir da linha de Brodel, eu traço uma angulação aqui, eu chego até a pelve sem lesar os vasos, né? E aí, esses vasos, nós já falamos, esses vasos anteriores, ramos anteriores e no posterior. Então, da linha de Brodel para o posterior, existe uma angulação que é essa que nós observamos aqui. Então, vejamos, eu tenho aqui um segmento anterior e posterior. Veja que o rim está oblíquo, né, nesse plano. E aí, quantos? Nós chamamos de 30 graus. E aí, vejamos, então, aqui, a altura de plano anterior, 60 graus e 30 graus. Nesses 30 graus, então, eu entro aqui nesse segmento, que é o plano avascular de Brodel. Tá? Então, essa é a forma de se invadir o rim e se fazer um acesso percutâneo. Nessa outra imagem mais clara, vejamos aqui, mais uma vez, a linha de Brodel se encontra exatamente na margem posterior. Essa linha, então, trazendo, aqui nessa imagem, trazendo 20 graus, mas seriam 30 graus, mais ou menos, para posterior, 30 graus para posterior, é uma via de acesso direta para os cálices, evitando, então, a lesão dos vasos. Lembrando que o posterior só tem um segmento e o anterior tem vários. Portanto, a linha de Brodel está exatamente na margem posterior, mas 30 graus à frente, né, posteriores, favorece, então, a entrada de um acesso percutâneo. Tá? E aí você consegue, nessa região avascularizada, fazer o acesso percutâneo. E aqui uma agulha mostrando, então, né, mais uma vez, a linha de Brodel, e aqui os 30 graus posteriores, ok? Chegando até o segmento. Não confunda esses 30 graus posteriores com a linha de Brodel, com os 30 graus da situação renal. Então, a situação renal no eixo anatômico, né, seja plano anatômico, e como antero-posterior ou lateral. Então, esses 30 graus são na posição do rim. Nesse caso, estamos falando aqui desses 30 graus da linha de Brodel, então, que favorece esse acesso percutâneo. Aqui vejo uma imagem de ressonância mostrando o rim, né? Percebo aqui um catéter, né? Respeitando essa angulação. Então, percutâneo, ok? Então, veja, ao segmento posterior, eu só tenho essa artéria que vai se dividir, né? Naqueles segmentos, nós falamos, segmento posterior, ok? Somente. O superior e inferior vem dos segmentos anteriores. Então, aqui, lembrando, mais uma vez, dessa questão da microcirculação.
Eu tenho a artéria renal, então seus segmentos, interlobar, arqueada, interlobular, aferente para o glomérulo, do glomérulo tem uma eferente, então, as peritubulares, os capilares venosos, vênulas, interlobular, arqueada, interlobar e veia renal. Então, praticamente, é esse fluxo aqui. Então, quem é essa artéria? Essa arteríola eferente. Então, eu tenho aqui a artéria arqueada, aqui a interlobular, e essa aqui é a aferente, está levando o sangue para o glomérulo para ser filtrado, né? E daqui se parte, então, nessa outra imagem, conseguimos observar esses vasos peritubulares, dá origem, então, a essas vênulas, né? E que drenam para o segmento interlobular e a arqueada. Então, aqui, mais uma vez, né, essa relação. E esse corpúsculo renal, formado a partir do glomérulo ou do néfron, e uma cápsula de Baumann, que foi descrito, então, lá em 1800, né, esse Baumann, então, descreveu essa cápsula renal, que é aqui que exatamente acontece o acúmulo de um ultrafiltrado entre o glomérulo e essa cápsula. Depois é drenado, então, para um tubo contorcido proximal, tá? Nessa imagem, mostrando aqui um néfron, então, vejam, essa aqui um corpúsculo renal, na realidade, o glomérulo é essa estrutura aqui, ó, tá? O néfron. Então, na realidade, vejam, é uma arteríola aqui aferente, ela chega aqui no rim, se novela todinha, né? E ela sai, é o mesmo vaso, ela adentrou nessa cápsula, se novela todinha, e aí sai como arteríola eferente. Notem, vocês têm essa cápsula, então, que é a cápsula de Baumann, e aqui eu tenho vários células mesangiais, né, e que na histologia vão ver, e alguns pedicelos com os seus podócitos, né, ao redor desses capilares, né, desse novelamento capilar. Daqui, então, acontece, então, a drenagem de uma quantidade de líquido para fora, né, então, essas setas vermelhas, que eu chamo de um ultrafiltrado glomerular. Esse ultrafiltrado vai para um túbulo contorcido proximal, né? E aqui acontece um sistema importante, a gente vai falar mais à frente, de absorção, de reabsorção e de excreção, de secreção ou de reabsorção. Tá? Importante, então, aqui, e aqui esse túbulo contorcido proximal, o distal, ele vai terminar numa região chamada de mácula densa, tá? Então, é o túbulo contorcido distal. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica para vocês, então, esse glomérulo, esse novelado. E aqui, como acontece esse enovelado, né, essa uropoese nesse novelado? Então, vejamos, eu tenho um sangue chegando pela arteríola aferente, ela chega aqui, se novela todinha, como eu falei para vocês, e aqui é a eferente. Então, nesse glomérulo aqui, na cápsula de Baumann que a envolve, acontece então essa filtragem. Então, tem um folheto visceral e um folheto parietal dessa cápsula de Baumann. Então, acontece aqui, o número 1, então, filtração, né? Então, eu tenho excesso de água e escórias, e alguns minerais, proteínas e glicose passam todo para essa região. Aqui, vejam, na arteríola eferente que sai, então ela chega perto ela está próxima desse sistema coletor, já aqui do túbulo renal, e aí eu tenho uma reabsorção em 2, reabsorção de alguns elementos, de algumas proteínas, de água, reabsorção de alguns minerais, dependendo da função, do metabolismo no momento do organismo, da situação fisiológica do organismo, e podendo também, nesses capilares peritubulares, acontecer uma secreção também para dentro desse túbulo renal. E número 4, então, a excreção, a filtração. Então, a excreção ela é basicamente o resultado da filtração, né, menos a reabsorção, e aí a secreção. Então, isso é uropoese. Isso acontece, então, vejam, inicialmente aqui nesse glomérulo, em maior aumento aqui. Nessa imagem aqui, retirado a lâmina, folheto visceral da cápsula, retirado da cápsula para observar, então, dessa aferente aqui, ela se novela todinha, e a eferente, o mesmo vaso. Tá? E aí, mais uma vez, essa uropoese acontecendo aqui, nessa cápsula de Baumann, né? E a filtração, podendo, então, ocorrer a reabsorção para dentro do vaso, ou a secreção para de volta para dentro desse túbulo, e aí a excreção. Então, vejam aqui, em maior aumento numa microscopia de varredura, observando aqui esse glomérulo, né? Com várias células aqui, ao redor, envolvendo, e esses podócitos, né? Com seus pedicelos, com os pezinhos ao redor desse glomérulo. Então, isso é um papo para histologia, microscopia, né? Então, aqui um corte histológico, mostrando mais uma vez o glomérulo, a lâmina aderida, folheto visceral e folheto parietal, e aqui a cápsula, o espaço, né? Então, desse glomérulo. Então, isso acontece aqui.
Aí os tubos contorcidos, acontece o que, nós falamos? Aconteceu a filtração em verde, né? Em azul claro, a reabsorção de água, também a reabsorção de alguns solutos, de alguns minerais, né? Eu tenho a secreção nessa região aqui, depois eu tenho um túbulo contorcido proximal, lá em cima, depois um túbulo reto, né? E é chamado de alça de Henle, e aí o contorcido distal. Esse distal nessa imagem aqui é somente didático, mas lembrando que esse distal está muito próximo aqui do glomérulo, ok? Então, aqui, por sua vez, já aconteceu a filtração, já tem a excreção que acontece para esses tubos coletores aqui. Os tubos coletores recebem vários, em torno de mais ou menos 18 se confluem para abrir aqui na papila renal. Tá? Então, aqui, quais são os solutos reabsorvidos? Então, eu tenho glicose, aminoácidos, eu tenho proteína, vitamina, eu tenho lactato, ureia e ácido úrico. Eu posso ter secreção de ureia, de ácido úrico, creatina e algumas drogas, né? Então, a secreção para dentro do contorcido proximal. Aqui, na alça de Henle, eu posso reabsorver água, eu posso reabsorver sódio, potássio, cloro, e posso depositar ureia. E lá no contorcido distal, então, acontece uma reabsorção de sódio, cloro, bicarbonato, né? Água e também a secreção agora de sódio, de hidrogênio, de potássio, né? E aqui embaixo, veja, ainda a reabsorção de ureia. Então, veja, isso tudo depende, gente, da nossa fisiologia, do nosso organismo, se encontra também do hormônio, né, que está presente. Então, imagine vocês clinicamente, uma situação de hemorragia. Então, tem lança um hormônio antidiurético. Esse antidiurético, ele fecha as comportas, fecha esse processo todinho para poder manter líquido no organismo, né? Então, isso é muito comum. E algumas situações também, como diabetes, como se em vez de reabsorver só aquele glicose, eu vou ter uma grande quantidade de glicose, e glicose puxa água, então o paciente, ele urina mais. Então é muito comum as polis, uma polidipsia, que é muita sede, uma polifagia, muita fome, e uma polidipsia, uma poliúria, então que é essa urina em excesso. Então isso já é um sinal de diabetes, então essas polis. Então, o paciente, voltando à questão da glicose aqui, então excesso de glicose aí vai embora e leva água. Aqui, microscopicamente falando, então, se eu tenho aqui nesses capilares peritubulares, então, aquele sistema de drenagem venosa agora. Então, o sangue já sofreu, então, essa filtragem retorna por veias, né? E, para sua vez, para as veias lobares. Esse é o sistema. Então, tanto as arqueadas vão para a córtex renal, como elas vêm para as pirâmides, a região, então, peritubular aqui. Os rins, então, vejamos, eles são formados, como eu falei anteriormente, por um conjunto de várias pirâmides que são formadas a partir, embriologicamente, vejam, embriologicamente eu tenho aqui um sistema, que é esse sistema uretérico, um broto uretérico que vai subindo, invadindo um parênquima. Esse parênquima, então, é composto de quê? Da córtex renal, né, um tecido aqui, córtex renal, e das colunas, com suas projeções, com as colunas renais, e das pirâmides. E aí, esse sistema coletor, ele vai invadindo, abraçando, como fosse um cálice aqui, essas papilas renais, e, por sua vez, então, eles recebem, né, um gotejamento de urina nessas papilas. Então, eu tenho mais ou menos em torno de 10, são de 8 a 12 pirâmides renais, em média 10 pirâmides renais, e que drenam para cada uma individualmente, para cada cálice menor. Né? Então, se eu tiver um cálculo, mas eu tenho 3 a 4 cálices menores para 3 a 4 cálices maiores, então a média aí, então seria de 4 a 4, que é raro acontecer, eu teria 16, na realidade são média de 12, então 3 cálices maiores para cada 4 cálices menores, né? Que recebem então a urina gotejando dioturnamente aqui, tá? Então aqui, essa pirâmide renal, né, com a base voltada para a córtex e o ápice voltado para o sistema coletor, onde eu chamo essa região de papila renal. Então, aqui é toda cribiforme, toda furada, lembrando uma peneira. Né? Então, lembrem vocês a associação que eu posso fazer de vários canudinhos dentro vários canudinhos dentro de um funil. Então, já gotejando urina. Esses canudinhos recebem vários outros afluentes coletores distais, né? Sistema do contorcido distal e coletores para dentro desses coletores aqui, ok? Drenando, então, urina. Aqui, o fluxo contracorrente acontece naquele momento, então, em que eu tenho os capilares peritubulares ao redor dessa alça, o contorcido proximal e da alça de Henle, acontecendo, então, uma reabsorção. Então, é um fluxo contracorrente que vai ser abordado muito bem pela fisiologia. Bom, a segmentação vascular, nós falamos então das veias, né? Acaba chegando aqui, então, 2 veias só, somente a veia renal esquerda e a veia renal direita.
lembrando que a direita mais curta que a esquerda, e a esquerda passando debaixo dessa artéria mesentérica superior, mas existe outro sistema também de drenagem, então, de afluência para essas veias renais. Eu tenho aqui as veias gonadais, a veia gonadal esquerda e a gonadal direita vem para a cava, nesse caso, a gonadal esquerda, seja homem ou mulher, ela pode trazer complicações na drenagem venosa, então, da gônada. No caso, no homem, uma alteração da espermatogênese, levando uma oligoespermia, uma das teorias. Aqui, outra veia drenando para a renal, então, a veia dessa glândula suprarrenal, né? E também as veias frênicas, né, acabam drenando para aqui. Tá? Então, e as veias lombares. Então, veja, como havia falado, tem aqui a segmentação das peritubulares, né, as intersegmentares, interlobulares, as arqueadas interlobares e, por sua vez, as lobares, que drenam para aqui, ó, vejam, aqui as interlobares, que se unem para drenar para essa veia, as veias renais, que são uma anterior-superior, uma anterior-inferior e uma posterior, são geralmente 3. As anteriores são 2, à frente da pelve renal e uma renal posterior. Também pode ocorrer, então, plexo pericapsular aqui, de veias drenando para a renal. Também um plexo ureteral drenando para a veia renal. Assim como a gonadal pode receber essa pericapsular, perinefrética, né? E a perinefrética se anastomosar com uma frênica inferior e ela, por sua vez, direta à cava ou para uma renal, suprarrenal. E aí, por sua vez, aqui para a veia cava inferior. Lembrando que as lombares também podem drenar para a veia renal. Essa veia renal, também à esquerda, pode ser, então, retroaórtica, né, apresentar variações anatômicas que são enormes. E aí, por sua vez, drena para a veia cava inferior. Né? Então, essa veia cava inferior vai ganhar aqui a cavidade torácica, drenando para a cavidade cardíaca direita, o átrio direito. A drenagem linfática acontece, então, nessa região aqui, região hilar, né? Então, tem vários linfonodos aqui, esses linfonodos que são em verde, né, se encontram aqui, e alguns aqui drenam também para essa região anterior da aorta, aqui, esses linfonodos mesentéricos, e aqui os escuros aqui, esses linfonodos escuros, então para um plano posterior à aorta, retroaórticos. Então esses são anteriores, os verdes, e os pretinhos são os posteriores. E aí essa linfa se mistura com a linfa que vem do trato gastrointestinal. Bom, a inervação acontece, então, nos rins a partir dos nervos plânquicos, né, de T10 a L1, né, lembrando que T10, T11 e T12, eles vão através do nervo esplâncnico torácico até aqui o plexo, né, que nós encontramos plexo nervoso aqui, celíaco, e acompanham a artéria renal, né, a artéria renal até os seus vasos, a sua segmentação renal. Então, e aqui, os ureteres agora acontecem por outros segmentos, seria, então, por S2, S3 e S4, o parasimpático. O simpático, através, então, aqui desses esplâncnicos. O parasimpático renal, então, ele é de S2, S3, S4, ascende pelos vasos, chegando aqui até a renal. Lembrando, por que S2, S3, S4 e não pelo nervo grande parte pelo vago. Então, acontece pelo vago e acontece pelo S2, S3, S4, porque o rim, ele tem uma formação lá, então, metanéfrica, e ele ascende, portanto, ele recebe principalmente esses ureteres, e a pelve recebe, então, uma inervação que vem lá de S2, S3 e S4. Tá? Essa imagem mostra claramente, então, também a glândula suprarrenal, que se encontra sobre o rim, né, de T5, T6 a T7, T8, e, através dos vasos, chega a essa córtex e a medula da suprarrenal. Então, aqui, um conto da distribuição dos plexos autonômicos, né, então tem o plexo celíaco, o plexo mesentérico superior, e aqui o aórtico renal. Então, tem dois aórticos renais, eles mantêm relação com o mesentérico e, sobretudo, com o celíaco, e através de celíaco e aorto renal, e suprarrenal, eles adentram conforme a segmentação renal. Bom, aqui um desenho mostrando esse esquema todinho, né? Ok? Do simpático e parasimpático, então gânglios do plexo celíaco, aqui aórtico renal e o gânglio do plexo renal. A drenagem linfática nós já abordamos, naqueles linfonodos são anteriores, né, e os linfonodos posteriores que são retroaórticos aqui. Então, esses anteriores são vasos troncos linfáticos lombares, acabam se anastomosando e externo do quilo, tá, e esses anteriores são os linfonodos aórticos. Aqui já falamos dessa relação, então aqui do ramo gonadal para essa veia renal. As variações renais podem acontecer, então,
como ectopias, ela está, pelo fato de esse rim estar ascendendo na vida embrionária, vida fetal, então ele está ascendendo um plano inferior para um plano superior, ele pode ficar ectópico, ele pode ficar mais baixo. Sabemos que o rim direito ele é um pouco mais baixo, mas pode ser um achado de imagem, ele bem mais baixo. Então, ectópico funcionante. Então, obviamente, não podemos confundir com um rim flutuante, né? Uma ptose renal. Ele se formou aqui, o seu ramo, a sua artéria renal é um pouco mais baixa, né? O rim pode ser policístico, ele pode ser em ferradura, unido o rim direito ao esquerdo, aqui no seu polo inferior. Ele pode apresentar ectopia, que nós falamos aqui, na imagem anterior, e aqui a imagem do rim, o rim ferradura, fusionado. Aqui a imagem, um achado, ele na pelve, né? Todo fusionado. Olha aqui, dos dois lados, né? Pelve renal, e um rim mais alto aqui. Né? Então, vejo os rins pélvicos, desculpa, nessa imagem, aqui um em ferradura. Nessa outra imagem, então, TC em reconstrução, um rim em ferradura, e aqui mostrando, mais uma vez, esse rim em ferradura aqui posterior. Né? As variações podem ser de rotação também desse rim, né? Com os seus vasos, né? Ele pode aparecer em número, posso ter um rim supranumerário ou agenesia renal, então vejo uma hipoplasia renal, uma agenesia renal, um rim mais alto, né? Então vejamos aqui um exemplo disso, tem um rim supranumerário, o rim esquerdo aqui, ele tem seu ureter independente, se une com o outro ureter na junção com a bexiga, com outro rim em ferradura, né? Então na realidade é com o sistema pielocalicial independente nesses dois casos aqui. Tá? Então, um rim supranumerário. Algumas alterações clínico-patológicas. Então, veja, várias causas, né, de dor abdominal e urogenital. Então, eu posso ter desde de um câncer, eu posso ter pielonefrite, o sistema de drenagem sendo obstruído por cálculos renais, eu posso ter trombose, né, renal aqui, podemos ter, então, uma glomerulonefrite, podemos ter uma obstrução baixa urinária, fazendo um refluxo. Então, os rins, eles acabam sofrendo por diversas situações. Endometriose também. Veja, alguns fatores, então, para essa doença renal. Então, a doença renal ela pode ser aguda ou crônica. Nesse caso, a crônica são várias situações, né? Eu tenho desde fatores de riscos, a questão ambiental, de metais, eu tenho o uso de drogas em excesso, anti-inflamatórios, né? Outras doenças sistêmicas, a hipertensão, a obesidade, o fumo leva à hipertensão, a obesidade, hipercolesterolemia, arteriosclerose, trombose, diabetes, tudo relacionado com a hipertensão. Eu tenho uma síndrome metabólica, né? Fazendo com que o rim sofra. Glomerulonefrite também, algumas infecções, né, que podem levar a pielonefrite, e algumas doenças hereditárias, genéticas ou de policistos. Obstrutivas também, essas complicações pode ser uropatias obstrutivas, pode ser alta ou baixa, né? As altas geralmente são por obstrução, ou má formação, ou obstrução por urolitise, ou baixa por urolitise, mas também por uma hiperplasia prostática benigna, mais comum nesses casos aqui, então, obviamente, em homens. As altas, então, pode ser uma obstrução aqui, né? Uma junção na JUP, junção uretropiélica, uma dilatação dessa pelve renal, né? E levando a esse sistema pielocalicial aqui alterado na imagem. E aqui os cálices podemos ser observados nessa imagem. As baixas, então, pode ser pedras aqui acumulando na vesícula urinária, obstruindo, né, e hiperplasia prostática benigna, então elas elevando ao refluxo urétero-pielo hidronefrótico. Então veja aqui a obstrução, eu posso ter um rim com 2 ureteres, nós mostramos, né, ureter bífido, eu posso ter formação de urolitise, posso ter um neoplasma, ou cálculos coraliformes são grandes, dilatam, alteram a forma do rim, obstruções no trajeto do ureter, desde uma obstrução por cálculo, nódulos, formação de vasos aqui com dilatados, né, como se fossem as plexo hemorroidário, na realidade são veias varicosas nessa região aqui, e obstrução baixa aqui, desde pólipos de vetículo e obstrução por hiperplasia prostática benigna. Então, são várias situações que podem levar a essa doença renal. O mais clássico, o mais comum, então, é a formação de urolitise ou nefrolitise, ou cálculo renal,
Então, veja, a formação, obstrução, no primeiro ponto aqui no ureter, nós temos um diâmetro reduzido aqui nessa junção da pelve com o ureter, na junção ureteropiélica, então tenho aqui um ponto de obstrução. Outro ponto de obstrução nessa porção abdominal onde o ureter transita por sobre os vasos, ele acaba sendo fletido por os vasos ilíacos, outro ponto de obstrução, e ainda ou na intramural, né, na junção ureterovesical. Então, são 3 pontos de obstrução. A imagem mostra aqui uma pedra na junção ureteropiélica, uma outra aqui na pelve, na transição abdominal ainda. E podendo ser aqui outra obstrução aqui na porção distal. Leva uma dor característica, uma dor lombar, né, posterior e anterior. Essa anterior se irradia até para a genitália, por conta da inervação. Devemos lembrar da inervação do rim e essa topografia do rim. Então, vejamos, a formação da nefrolitíase, ela é formada, então, por várias situações, né? Então, eu tenho aqui formado por hipercalciúria, oxalarúria, citratúria, uricosúria. Então, ácido úrico, citrato, oxalato e cálcio, né? 70% mais ou menos são formados a partir de oxalato e cálcio, então derivados de leite, obviamente pouca ingestão de água, né? E a formação dos cristais vão se acumulando, esses cristais vão se condensando, formando então essas pedrinhas, né? E aí acabam se formando, geralmente, aqui, então, nos cálices menores, né? Ou assim, na porção final aí dos coletores. Então, aqui uma imagem mostrando uma ureteroscopia, né? Visão da formação do cálice, ou nos cálices menores ou maiores, né? Acabam obstruindo já lá na pelve, ou na junção ureteropiélica. Aqui uma imagem mostrando um coraliforme, né? Então, tem forma de um coral, ok? Então, ele acaba obstruindo toda uma região. Aqui, a cristalografia, geralmente, quando o paciente ele elimina esse cálculo, é solicitado, né, para que ele filtre a urina, para capturar esse cálculo e fazer o teste chamado, um exame de cristalografia, para verificar a origem, né, a formação desse cálculo. E aí, por sua vez, tratar, obviamente, o paciente. Então, como havia falado, o mais comum é o oxalato de cálcio, são os mais comuns. E aqui os vários formatos, né, de cálculos já coletados no rim, então com várias formas, né, ou respeitando a forma circular, né, por conta dos cálices, ou maiores, aqui os cálices maiores e para os cálices menores. Aqui o rim também sofre de uma pielonefrite, nesse caso pode ser um quadro infeccioso, veja na superfície como se encontra o rim, então todo inflamado, né, pode ser de origem, então, infecciosa, pielonefrite. E aí uma das situações importantes na clínica seria a apresentação, então, de uma síndrome nefrótica, ou também pode ser nefrítica, levando a um edema periorbital, facial, um edema dos membros inferiores, sacral, né? Então, levando a uma hipertensão, né? A letargia, a fadiga, anorexia, depressão e também a edema, né? Esse edema não somente, no caso mais avançado, o edema também aqui no abdômen, então a ascite, pode ter uma ascite, pode ter uma efusão pleural e a anasarca, que é um edema generalizado. Aqui um quadro, então, de crianças com uma nefrite, né? Então vejam, então apresenta uma grande quantidade de proteína na urina. Então você tem uma hipoalbuminemia com uma hiperalbuminúria. Então é um excesso na urina e faltando no sangue. E trazendo esse edema periorbital, é um quadro, nesse caso aqui nas crianças mais comum, é infeccioso. Né? Não quer dizer que não possa ter um quadro de nefrosclerose evolutiva. A pielonefrite, que é um desenho esquemático bem interessante, mostrando então que geralmente acontece, 90% dos casos, por conta da Escherichia coli, uma bactéria que é do habitat intestinal, né? Levando então um exudato neutrofílico agudo, levando uma febre alta, náuseas e vômitos, agregados intralobulares, né? E alterações sistêmicas, né? Essa bacteremia, e podendo levar até um quadro então, de sepse. Lembrando que o sinal de Giordano, então, aquela dor no flanco, quando se faz uma punho-percussão de Murphy. Nesse esquema aqui, podemos observar, então, que o rim também sofre trauma pelo fato de estar muito próximo. Então, assim como uma punho-percussão, que é um exame, pode sofrer um trauma nessa região aqui. E aí, com essa gordura já está aqui para proteger, mas pode ocorrer ruptura de vasos e um sangramento para a gordura perirenal, ganhar a pararrenal e
aqui é a goteira paracólica. Então, essa contusão pode ser, existe uma classificação internacional de lesão de rim, então, de uma classificação de grau 1 a grau 5, desde uma contusão com hematoma, um hematoma e laceração, a laceração pode ser maior que 1 centímetro, ou laceração parenquimal do rim, vascular, lesão vascular, e laceração com lesão vascular. E aí, aqui, um exemplo de maior de 1 centímetro, uma lesão do parênquima e também vascular. Aqui somente uma contusão menor, então uma penetração, lesão penetrante do rim. E aí, nós podemos observar, então, esse rim, ele, nessa imagem, mostrando aqui acúmulo então de sangue nessa região. Aqui, mais uma vez, o trauma, né? Já havia mostrado, então, lesão vascular perirenal aqui, e observe um urinoma. Então, se eu lesei vaso, posso lesar também pelve, vou ter acúmulo de urina nessa região, ou acúmulo de sangue ou urina nessa região. Né? Aqui, um abscesso intrarrenal, podemos encontrar, e visível, um achado, às vezes, num exame de imagem, né? Tuberculose renal também é comum, não é tão incomum, mas pode acontecer, então, mais comum na criança. Algumas situações com formação, então, aqui, dessas massas renais, né, com áreas de necrose cística e pseudocápsula. Então, eu tenho aqui um rim sofrendo com uma alteração de tecido parenquimatoso. E essas massas estão, logicamente, sempre relacionadas, então, os desenhos mostrando a microscopia, aos tumores renais, aos cânceres renais, né? Câncer de células claras, né? Uma coloração aqui de eosina e hematoxilina e eosina. Aqui eu consigo visualizar, então, um papiloma, né? Um papiloma renal e ou ainda um carcinoma cromofóbico, ok? Vejamos vários sites, então, de sítios de metástases renais. Então, vejam, tem em todos os órgãos, né? Os rins, nos ossos, nos órgãos que estão mais próximos aqui, abdômen, pelve, bacia, peritônio, reto peritônio, baço, coração, pulmão, né? Tireoide, então, em ossos, ok? Podendo também no cérebro. Então, o sistema coletor pielo-calicial está aqui, né? Já falamos dele, numa imagem aqui, um achado em tomografia com reconstrução, e essa obstrução do sistema pielo-calicial pode ocorrer, como eu já havia falado, então na JUP, junção uretropiélica, levando a uma dilatação da hidronefrose. Com patologia, então nós vamos observar aqui uma radiografia contrastada, esse rim dilatado, né? Então é importante diferenciar rim dilatado pelo contraste, né, e que não tenha um cálculo coraliforme aqui, e aqui uma imagem de tomografia mostrando o acúmulo de líquido aí. Então, esse acúmulo de líquido nós chamamos de pielohidronefrose. Então, aqui um rim normal, aqui uma obstrução pequena, já acumulando, existem alguns graus, por isso, acumulando líquido, aqui dilatando a pelve, dilatando todo o sistema pielocalicial. Então, uma pielohidronefrose. Ok? Então, essa é uma alteração. E aí existe uma classificação para isso, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, somente a pelve dilatada, seria essa aqui. A tipo 2 já tem uma dilatação central e periférica, né? E a tipo 3, o parênquima todo renal dilatado. Então, classificação internacional 1, 2 e 3, tá? Hidronefrose. E o cálculo coraliforme? Olha o formato dele, né? Então, vejam, conforme ele se desenha no sistema pielocalicial. E aqui está essa imagem que nós já mostramos. E aqui uma peça patológica mostrando a parte dilatada, né? E a formação desse cálculo coraliforme. O sistema pielocalicial pode sofrer, então, a abordagem cirúrgica, nós falamos, ou percutânea, ou nesse caso aqui, via aberta, levando uma pieloplastia, uma incisão aqui na pelve renal, né, o que pode estar abraçando uma veia renal, pinçando essa veia, uma veia polar, na realidade, e aí é feita uma incisão acima, uma incisão abaixo desse ponto de estenose, geralmente isso acontece por conta de várias pedrinhas, pode levar uma estenose ou um processo inflamatório único, levando a fibrose, e aí é feito a sutura dessa pelve renal, pieloplastia. Então, aqui uma das situações que pode ser lançado mão dessa pieloplastia. Aqui, vejo um duplo J sendo inserido, né, para poder desobstruir essa pelve renal. Aqui, numa peça patológica, veja uma obstrução, né? Essa obstrução levando então, uma dilatação do sistema pielocalicial. Diria aqui que seria grau tipo 2, central e periférica, né? Aqui já uma peça patológica evoluída, uma peça no rim de 40 anos, com uma alteração do sistema papilífero aqui, né? Então vejam áreas de atrofia do parênquima.
nessa região. E uma doença renal policística. Então, rim normal, vejo pode ter somente 2 cistos, acima disso eu chamo de rim policístico, que é uma peça patológica. Bom, terminamos essa aula então com essa imagem maravilhosa aqui de um buquê de flores, né, lembrando uma associação então com o sistema pielocalicial renal. A nossa bibliografia utilizada aqui, lembrando que nosso objetivo é somente divulgar os livros e não substituir com essa aula. Sim, divulgar os livros, favorecer então o direcionamento do estudo e também imagem utilizada do Google e do Pinterest.